Meus irmãos, a gente sabe que a vida é formada por várias etapas, né? Que se sucedem. E que a cada etapa nós temos novos desafios e aprendizados que completam ciclos, né? Que se renovam até atingirmos a etapa seguinte. Quando essas etapas da vida não são completadas, elas geram problemas no desenvolvimento de qualquer pessoa, eu diria até de qualquer ser vivo. E a gente está estudando na escola dominical sobre criação de filhos. E vendo como é importante passar por etapas na criação dos filhos. Como cada etapa é importante, o posicionamento dos pais em relação aos filhos. E para mostrar só essa questão de que nós temos etapas, eu fiz um resuminho breve aqui de algumas etapas da vida da gente, bem breve. Mas resumindo algumas coisas, por exemplo, quando a gente é criança, em geral, a gente é dependente. Quando nos tornamos adolescentes, começamos a fazer nossas próprias escolhas. O jovem aprende a buscar a orientação de outros. O adulto orienta os outros. E os idosos só falam quando consultados. São etapas na vida da gente. Para que haja um crescimento natural e saudável, é preciso passar por elas. Algumas áreas da vida em que a gente precisa definir quando termina uma etapa e começa a outra. Em cada cultura existem ritos de passagem. Na nossa também existem ritos de passagem. Não tão claros muitas vezes, mas eles existem. Mas é necessário que eles sejam marcados para a gente saber que terminou uma etapa para começar outra. Talvez você esteja se pensando aí, qual etapa eu estou, né? Isso é uma boa pergunta para você se fazer hoje. Para a gente constatar quando uma etapa termina e começa a outra, a gente precisa da sabedoria de Deus, discernir esses momentos. E mais uma vez, Neemias, no seu livro, nos dá algumas dicas de como a gente deve encarar essa transição de uma etapa para outra, como passar por esses ritos que acontecem. Então eu quero convidá-lo a abrir em Neemias capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 15. Neemias 6, do verso 15, a gente vai até o capítulo 7, verso 5. Tá bom? Então, do capítulo 6, verso 15, até o 7, 5. Eu coloquei como título aqui, Superando Etapas. Diz assim o texto bíblico: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados
porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Vamos parar aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelas lições importantes que a gente encontra nela, que elas fiquem claras hoje, não só na nossa mente, mas como proposta para a nossa vida, que a gente aprenda a olhar para a vida a partir da tua visão, Senhor, daquilo que o Senhor revela na tua palavra. Então convence-nos de que o teu caminho, de que a tua proposta é a melhor para nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Superando etapas. A gente começa o texto, aliás, Neemias começa o texto dizendo que, concluída a primeira etapa do projeto Jerusalém, concluiu-se uma etapa do trabalho. E a primeira etapa do trabalho era reedificar os muros da cidade. Então os muros foram reconstruídos, os muros caídos, queimados, destruídos parcialmente, foram reedificados. Em primeiro lugar, eles foram reedificados num tempo recorde. Quantos dias? 52 dias. Eram quilômetros de muro, gente. Não era um murinho de casa, né? De um terreno. Era uma cidade. Eram muitos quilômetros de muros. Eu não sei quantos desses quilômetros estavam destruídos. Não era o muro todo que estava destruído, mas boa parte dos muros estavam no chão. Então 52 dias era um tempo impressionante. Mais impressionante ainda, se nós lembrarmos que durante todo o processo de reconstrução, eles enfrentaram ameaças, enfrentaram corrupção interna, enfrentaram desprezo dos inimigos que estavam ao redor, e o tempo inteiro o pessoal tentando desestabilizar os construtores, os moradores, e mais ainda, eles não tinham tantos especialistas em construção. Muitos eram voluntários que estavam ajudando também. Então tinha um desafio enorme. Reconstruir os muros de uma cidade em 52 dias foi algo impressionante. E sabe onde que está claro que é impressionante? Na reação dos inimigos. Você viu aí como é que eles reagiram no verso 16? Ouvindo os nossos inimigos, temeram, tiveram medo do muro? Não, tiveram medo do que Deus é capaz de fazer pelo seu povo. É isso que eles tiveram medo. Eles se impressionaram com o que eles fizeram, e eles pensaram, só Deus
para ajudá-los a superar esses obstáculos, tudo que fizeram nesse tempo. Só Deus podia estar agindo naquele caso, naquela situação. E isso causou temor. Duas coisas provocou nesse povo, né? A primeira, temeram. E a segunda, decaíram muito no seu próprio conceito. Sabe aquela ideia de que esse povo não é de nada, esse Deus aí abandonou esse povo. E começaram a desprezar e atacar pedras. Eu não vou ler nos capítulos anteriores aí, você tem todo o relato. Mas naquele momento em que o povo reconstruiu os muros, os conceitos das pessoas ficaram abalados. Aquelas convicções, não, eles não são de nada, o Deus deles não sei o que lá. Opa, peraí, será que não mesmo? Eles tiveram que repensar a vida a partir do que Deus fizeram na vida daqueles moradores de Jerusalém. Aquilo que Deus fizera confrontou a vida deles, os conceitos deles, e eles tiveram que repensar. Os conceitos tão firmes, não é assim. Opa, não é bem assim. Muitas vezes, gente, nós passamos por etapas na vida e quando a gente consegue superar uma etapa, uma dificuldade, um problema, uma luta, acaba sendo um testemunho muito mais poderoso para confrontar alguém que não conhece o Evangelho, quando a gente o faz com a atitude certa. Quando a gente faz isso apontando para Deus e dizendo, olha, por causa do que Deus fez, a gente conseguiu. A gente superou essa doença, ou está enfrentando essa doença com alegria, porque Deus está aqui. Como Sadia, a moça que foi apresentada aqui hoje, superando uma luta de câncer, logo depois dela ter se convertido. Imagina o tanto que essa moça escutou, do tipo, tá vendo, você está assim, porque você se converteu a esse Deus aí. E mesmo assim ela permaneceu firme. E esse testemunho fala ao nosso coração. Não tanto quanto fala ao coração daqueles que estão perto dela lá, eu tenho certeza. Que a conhecem, que sabem da sua realidade. Mas são esses os momentos em que Deus vai usar o seu poder na vida de alguém para confrontar as convicções das pessoas de fora. É interessante que a reconstrução dos muros durou 52 dias. Mas se você pegar do capítulo 2, comecinho do capítulo 2 de Neemias, quando Neemias diz que ele estava no mês de Nissan, e agora no capítulo 6, quando termina a reconstrução dos muros, ele está no mês de Elu. Isso são 6 meses de distância. Vai do final da primavera ao início do outono daquela região. 6 meses. Por que 6 meses? E onde é que entra 52 dias? Bom, 6 meses desde que ele saiu de Suzã, a capital onde estava o rei persa, até chegar em Jerusalém e até fazer as vistorias e até preparar todo o material, até entregar as cartas aos governadores daquela região, permitindo passagem e transporte de materiais e tudo mais. Ele demorou mais de 4 meses. E aí sim, depois de tudo preparado, ele começou a obra. Lembra que até o último momento, no capítulo 3, até o último momento, ele não disse nada a ninguém o que ele ia fazer. E no momento em que ele começou a obra, no dia em que ele começou a contar, 52 dias até concluí-la. Isso exigiu todo um planejamento muito grande. O poder de Deus manifesta-se sim na nossa vida de maneira sobrenatural. Mas o poder de Deus manifesta-se também na nossa vida através de coisas naturais. Veja a criação. Não é demonstração do poder de Deus? É a natureza, é natural. É o dia a dia nosso. A vida. A vida. Órgãos que se completam, que constituem uma pessoa. É um sinal constante de Deus, natural.
mas é um sinal da presença de Deus em nós. Então, Deus se manifesta sim através do sobrenatural, mas Deus se manifesta muitas vezes, e a gente nem tem ideia de quantas, através das coisas naturais. Houve todo um planejamento, todo um preparo, para que naquele tempo recorde eles também conseguissem fazer. Era Deus agindo? Sim, de forma natural e sobrenatural. Deus age das duas maneiras. Agora, uma coisa é certa: quanto maior a luta, maior a vitória. Você aí que está passando por dificuldades, que está numa luta, parece que não tem fim. Quanto maior a luta, maior a vitória de Deus na nossa vida. Quando a gente olha para o Novo Testamento, algumas das igrejas que Paulo fundou, a gente percebe que uma das igrejas onde houve uma luta enorme no início foi na cidade de Filipos. Paulo é preso, é espancado, é jogado no cárcere, mas ao mesmo tempo ele é liberto do cárcere, o carcereiro se converte, pessoas são agregadas à igreja e se torna uma igreja modelo do Novo Testamento. Quando Paulo menciona uma igreja como referência, ele fala as igrejas da Macedônia, onde está Filipos. Aquelas são igrejas referência. Quanto maior a luta, maior a vitória. Mas a reconstrução dos muros não encerrou a luta. Aliás, não encerrou a guerra. Foi uma batalha vitoriosa. Conseguiram concluir. Uma etapa foi passada, uma página foi virada. Mas a batalha continuava, a guerra continuava. E a gente tem que lembrar disso. Mesmo depois de concluída uma etapa importante do nosso trabalho, a vigilância e a oração devem continuar constantemente na nossa vida. A vitória numa batalha não significa a vitória na guerra. Nesse texto aqui, a partir do versículo 17, a gente encontra algo surpreendente de novo. Porque o que é que a gente encontra aí? Uma referência a um cidadão chamado Tobias. Lembram dele? Quem era Tobias? Era um amigo de Sanbalá. Sanbalate era alguém que se opunha à reconstrução dos muros. Tobias também. Gesem também. E outros que se uniram a eles. Eram inimigos da reconstrução dos muros. Agora tem um detalhe. A maioria desses eram estrangeiros. Tobias, tudo indica que era judeu. Apesar de no capítulo 2, ou 3, deixa eu ver aqui. No capítulo 2, ele ser chamado, aliás, capítulo 3, ele ser chamado de servo amonita, a ideia é que ele servia ao rei persa entre os amonitas. Mas o nome Tobias era um nome judeu. Tobias significa Yahvé é bom. O filho dele, Joanã, o significado do seu nome é Yahvé mostrou misericórdia. E Joanã, transliterando para o Novo Testamento, para o grego, virou João. Joanã é o nome João. Yahvé mostrou misericórdia. Era judeu. Ou parcialmente judeu. Só que ele era um judeu preocupado com a sua posição social e os seus privilégios, mais do que com a real situação do seu povo. Isto é, os seus interesses pessoais estavam acima do interesse do seu povo. E a entrada de Neemias na história poderia estragar
a posição de destaque que ele tinha, poderia comprometer os privilégios que ele tinha naquela comunidade. Então, de repente, ele se sentiu ameaçado, por isso ele se opôs àquela obra, àquele trabalho. Era um judeu que estava se opondo ao seu próprio povo. Muitas vezes, gente, eu quero dar um alerta aqui para nós. Muitas vezes esse Tobias somos nós. Parte do povo de Deus que se junta com o povo de Deus, que às vezes é referência para o povo de Deus, mas que está mais preocupado com seus próprios interesses do que os interesses genuínos de Deus e do povo de Deus. Às vezes a gente está mais preocupado no que eu penso, no que o que Deus pensa. E a gente começa a se opor a certas coisas e a certas pessoas no meu nome, não no nome de Deus. Não confunda. Não é no nome de Deus, é no seu nome. E a gente tem que estar alerta quanto aos Tobias. Veja se você não é um Tobias. Eu olho no espelho de vez em quando pensando se eu não sou. Senhor, o que é que está me motivando? Por que isso ou por que não aquilo? Quando o que nos move não é o desejo de servir e agradar a Deus, mas o desejo de me servir e me agradar, eu sou Tobias. Quando eu venho para a igreja porque eu quero ser servido, eu sou Tobias. Quando o que importa é se eu estou bem, eu sou Tobias. Por outro lado, quando eu vivo em função da vontade de Deus, aí eu sou Neemias. Quando eu me preocupo com os outros mais do que a mim mesmo, eu sou Neemias. Quando eu estou disposto a abrir mão de direitos e privilégios, como a gente viu no texto passado, semana passada, para que o povo possa progredir, eu sou Neemias nessa história aqui. É interessante que Tobias tinha ligações com o povo, né? Tanto de parentesco, você vê aí nos versículos que a gente leu, do 17 ao 19, tanto de parentesco como ele havia alguns contratos, alguns apalavreados entre eles. Eles tinham conversado e combinado algumas coisas. E muitas vezes é isso que acontece, gente. Eu estou aqui por causa da minha família, e eu estou aqui porque eu combino com tal pessoa, e aí vai. E o que estavam fazendo com Neemias era muito sério, porque tudo que Neemias falava, eles levavam para Tobias. E de repente vinha de Tobias as notícias de, Tobias é boa pessoa, ele está fazendo tal coisa, ele é gente boa. E começavam a jogar aquilo ali, criando esse mal-estar. E o texto termina dizendo, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Ele como que ficava ameaçando. Ameaçando Neemias o tempo inteiro. Gente, será que a gente não tem um pouco de Tobias aí no sangue? Até que ponto a gente tem que parar e repensar quem nós somos em relação à igreja de Deus, ao povo de Deus? Interessante que Tobias vai até o último capítulo do livro de Neemias. Então, esse sujeito nunca deixou Neemias em paz. Embora ele superasse etapas, ele estava sempre lá. A pedra no sapato.
Mas por outro lado, é interessante pensar que ele estava sempre lá para lembrar Neemias de que Neemias dependia do Senhor e não da sua capacidade administrativa e não de outras capacidades pessoais. Agora eu quero destacar uma coisa aqui em Neemias. Um dos comentaristas que eu pesquisei, ele fala de 3 Cs. C de casa. 3 Cs que aprendemos, ou que ele nos ensina. Primeiro, e aqui eu quero mostrar exatamente a diferença de Neemias com Tobias. Primeiro C, Neemias era um homem de caráter. E eu vou ler literalmente o que um comentarista disse. Perdemos o nosso caráter e nossa capacidade de discernir as questões que nos confrontam quando negligenciamos o estudo das Escrituras. Quando isso acontece, é fácil sacrificar os altos ideais da justiça e integridade sobre os altares da conveniência e do egoísmo. Eu vou ler mais uma vez. Perdemos o nosso caráter e nossa capacidade de discernir as questões que nos confrontam quando negligenciamos o estudo das Escrituras. Quando isso acontece, é fácil sacrificar altos ideais de justiça e integridade sobre os altares da conveniência e do egoísmo. Caráter não é o que nós fazemos, é o que nós somos. Por isso, sacrificar a sua integridade é sacrificar o seu caráter. Em segundo lugar, Neemias nos ensina que o segundo C da sua caminhada é confiança. Não confiança em si mesmo. Não é seja confiante, acredite em você mesmo. Não. Confiante em Deus e nos seus propósitos. Neemias tinha uma convicção inabalável. Ele estava lá para fazer a vontade de Deus. Não a dele, mas a vontade de Deus. Quantos de nós estamos trabalhando porque sabemos que é a vontade de Deus? Você tem convicção que o seu trabalho é o propósito de Deus para a sua vida? Quantos estamos estudando sabendo que eu sei que é o propósito de Deus, por isso eu vou perseverar lá, porque Deus quer? Quantos estão cuidando da sua casa, dos seus relacionamentos, da criação dos filhos e outras coisas, porque tem certeza de que é esse o propósito de Deus? Infelizmente, a maioria de nós vive a vida, não vive para Deus. Não com a convicção de que eu estou aqui, porque isto é o que Deus quer de mim. Parece que quem tem que ter essa visão são só pastores, missionários e pessoas vocacionadas para um ministério integral. E não é verdade. Cada um de nós precisa consultar diante de Deus: Senhor, qual é o teu papel para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? E constatado isso, vá firme, vá em frente, dedique-se, seja o melhor no que você está fazendo, porque certamente Deus será contigo. Certamente você vai chegar lá. Mesmo que você tenha que enfrentar os Tobias e as lutas e as dificuldades e outras pessoas que se interponham no caminho. Agora, isso não nos impede de ouvir Deus durante a caminhada, como não impediu Neemias de, durante a caminhada,
fazer alguns ajustes necessários, perceber decisões que tinha tomado que eram erradas, reconhecê-las, admiti-las, voltar e retomar a caminhada. Ter convicção de Deus não quer dizer não errar, mas quer dizer estar sensível para perceber quando errou e recomeçar e retomar e direcionar de outra forma. Então, caráter, confiança, e o terceiro C é coragem. Coragem. É a coragem que nos anima a prosseguir quando tudo parece perdido. É a coragem que nos faz prosseguir mesmo no meio das tempestades. Coragem. Se o caráter é o fundamento, é o alicerce, se a confiança em Deus é o nosso motor, é o que nos impulsiona, a coragem é a materialização dos dois primeiros. A coragem demonstra que é verdade, que você é um cara de caráter e que você é alguém que realmente confia em Deus. Aí, resultado, caráter mais confiança em Deus é igual a coragem. Coragem para enfrentar o que vier pela frente. Terminada a primeira etapa da obra, não os problemas. A primeira etapa da obra terminada. O capítulo 7 dá início então à fase 2 do processo aqui. Agora vem a consolidação de Jerusalém como capital. Ele reconstruiu os muros, agora ele precisa reconstruir algumas coisas na vida das pessoas daquela cidade. Então, olhando para o capítulo 7, que a gente já leu aí, eu quero destacar alguns pontos. Segunda etapa. Então, segunda etapa do projeto Jerusalém. Como interpretar o capítulo 7, e eu fiz o favor de não ler para vocês dos versículos 6 até o 73. Agradeçam, tá? Como interpretar um capítulo como o capítulo 7? Olha o desafio aí. Eu adoro desafios assim, mas com ajuda, né? Porque senão a gente fica desesperado. Como interpretar um capítulo como esse no meio do livro? Realmente é a transição do livro aqui. Nós estamos exatamente no meio. Não só do número de capítulos, mas também na fase em que a gente está passando. Eu vou dizer uma coisa aqui agora, talvez alguns de vocês não vão entender. Se você não entender, você pode me procurar no final do culto, me perguntar o que você quis dizer com aquele negócio todo lá, né? Fica à vontade, tá bom? Agora, se a fila for grande, a gente dá outro dia, eu falo só sobre isso, tá bom? Mas é o seguinte, um professor de um seminário muito conhecido nos Estados Unidos, em Dallas, Howard Hendricks, tem alguns livros, vários livros publicados em português. Ele diz assim: quando você estiver enfrentando um problema de interpretação sério num texto bíblico, suba numa árvore contextual. Suba numa árvore contextual. Entenderam? Não. Lógico que vocês não entenderam. Vou explicar. Eu já caminhei na floresta amazônica com alguns indígenas que estavam me guiando lá para fazer a caçada. E como eu já disse algumas vezes, a minha grande caçada era o índio que estava na minha frente. Eu não queria perder ele de vista de jeito nenhum. O bicho ou qualquer outra coisa que ia pegar é detalhe. Eu não queria perder o camarada que estava lá, né? Mas graças a Deus eu nunca me perdi. Agora, pessoas que já se perderam num lugar como uma floresta ou como um deserto e que tem alguma experiência, o que ele vai fazer é procurar o lugar mais alto, a árvore mais alta, o monte mais alto e subir lá
para conseguir enxergar algum ponto de referência. É isso que ele vai procurar, para poder ter uma direção. Subir na árvore mais alta. Por isso, Hendricks aqui, ele diz, quando você tiver que interpretar um texto bíblico que não sabe para onde vai nem para onde vem, suba na árvore mais alta. Olhe o todo. Dentro do todo você vai entender aquele texto ali. Quando você compreender de onde vem o texto, o que o autor está dizendo nos capítulos que vêm antes, e o que ele está dizendo nos capítulos que vêm depois, aí você vai entender o capítulo 7 de Neemias. E só assim a gente entende o capítulo 7 de Neemias. Porque esse monte de nomes aqui, né, aparecem nesse texto. Então, vamos entender. No capítulo 6 a obra foi concluída. Terminou os muros. Agora, para iniciar a segunda etapa, e a segunda etapa é o restabelecimento da identidade e da dignidade nacional para o povo, além da adoração a Deus, que estava parada. O serviço a Deus também estava parado. Já que essa era a função principal da nação. Então veja bem, olha como isso é interessante. Eu quero que você preste muita atenção agora. Você está cochilando aí, acorda agora, cutuca o cara do lado aí, né? E acorda ele. É o seguinte, a questão para Neemias não era apenas vamos reconstruir os muros e dar dignidade para as pessoas. Vamos melhorar a vida das pessoas. Não era isso que ele estava propondo. Quando você lê o livro todo, você vai perceber que Neemias quer fazer isso para que a nação de Israel volte a ser o espelho que reflete a glória de Deus. Porque o que ele vai fazer nos capítulos seguintes aí é restabelecer o culto a Deus. Então, isso era importante. Nós queremos que as pessoas estejam bem, não para que elas vivam uma vida boa e jóia e saudável, e seus filhos tenham educação e possam melhorar de vida e melhorar de status social. Não, a gente não faz isso, não é esse nosso propósito maior. A gente precisa melhorar a situação das pessoas para que a finalidade, o objetivo maior seja refletir a glória de Deus, para que Deus apareça. Então, se você folhear os capítulos seguintes aí, você vai ver que no capítulo 8, Esdras, o escriba, lê a lei diante do povo. Eles voltam a celebrar uma festividade, lembrando o que Deus tinha feito no passado. No capítulo 9, há um grande arrependimento entre o povo, confissão de pecados. No capítulo 10, eles assumem o compromisso de restaurar a aliança que fora perdida. Mais adiante, no capítulo 12, você vê os sacerdotes sendo instituídos novamente. Porque agora eles tinham uma genealogia correta, eles sabiam quem eram realmente os descendentes dos sacerdotes. Então, a grande parte da segunda etapa do livro de Neemias vai revelar que o povo precisava se encontrar ao redor de Deus e da sua palavra. Era para refletir a adoração a Deus que eles existiam. E aí vem uma lição preciosa para nós. Não adianta a gente melhorar nossa situação financeira. Não adianta a gente ter uma formação melhor e ter um salário melhor. Não adianta os nossos filhos estarem nas melhores escolas, se a tua vida não for para adorar a Deus, não for para servir a Deus. Você está fazendo o que aqui? O que nós estamos fazendo se não vivemos em torno de Deus? Quando a gente cantou aqui, reina Senhor, reina em mim, nós estamos dizendo, Senhor, manda na minha vida. Não é reina Senhor, que coisa linda, reina Senhor, né? Não, é Senhor, toma o controle da minha vida e que a minha vida seja inteiramente para o Senhor, que eu seja um súdito teu, pronto a te servir,
pronto a te honrar, pronto a te representar. E é isso que o capítulo 7 vai nos ensinar aqui. E deixa eu explicar mais um detalhe. Aparece uma série de nomes aqui, do versículo 6 em diante. Todos aqueles que voltaram para viver em Jerusalém. E é interessante que essa volta ocorreu em etapas. Primeiro foi Zorobabel. Zorobabel voltou quase 100 anos antes, mais de 80 anos antes de Neemias. Depois dele, 60, 65 anos depois, voltou Esdras com outra turma. Talvez tenham voltado outros também nesse período. Mas esses três são marcantes. Zorobabel, 100 anos antes, Esdras, e agora volta Neemias com mais uma turma. Como é que eles iam saber quem eram realmente judeus? Quem eram do povo? Por isso a genealogia. Vamos buscar nos livros antigos o que foi escrito. Quem era filho de quem era descendente de não sei quem. E aí comprovaram algumas pessoas. Por isso era tão importante. Querem restabelecer o culto? Quem são os sacerdotes? Verdadeiramente. Quem são os judeus verdadeiramente que devem estar entre o povo? Então eles fazem esse levantamento. Bom, eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco mais uma vez. Mas antes disso, capítulo 7, o início do capítulo 7, Neemias faz algo muito interessante para quem está na liderança e vai passar de etapa. E eu me vi aqui, muito nesse texto. Uma nova liderança escolhida. Neemias delega responsabilidades, aí versículos 1 e 2. E ele escolhe 2 homens para liderarem. O primeiro deles é Hanani. Você já ouviu esse nome antes, aqui dentro do livro de Neemias. Hanani era um homem de iniciativa e da extrema confiança de Neemias. Você lembra dele? Alguém lembra? Hanani está no capítulo 1, versículo 2. Lá ele é apresentado como o irmão de Neemias. Proselitismo, né? Não, como é que é? Nepotismo. Nepotismo. Está botando o irmão como governador, olha lá, tá vendo? Falha, Tobias já deve ter apontado de cara, né? Botou o irmão, tá vendo? Sabia que o cara tinha interesse. Não era possível, né? Na verdade, não havia nenhuma lei contra isso. Agora a gente inventou leis contra isso, né? Que beleza. Como se funcionassem as leis, né? É interessante que Hanani é que é a pessoa que fez com que Neemias olhasse para Jerusalém. Foi Hanani que foi até, provavelmente ele estava entre os judeus, lá em Jerusalém, no meio do povo, do sofrimento, da dificuldade. Ele deve ter voltado em algum momento, e ele foi de novo lá para Suzã. Neemias, situação está triste. Porque ele sabia que Neemias era alguém que tinha peso no reinado. E se havia alguém que podia fazer alguma coisa, era Neemias. Hanani voltou lá e foi: Neemias, é a hora agora. Lembra muito uma outra história, a história de Esther, não é? Que tinha o seu tio que diz para ela: agora é a sua hora. É a hora de agir. E Hanani era esse homem de extrema confiança de Neemias e que tinha visão, que fez ele ver e enxergar uma grande necessidade. Em segundo lugar, aparece um outro homem aí, Ananias. Esse, descreve um pouquinho dele aí, a gente não tem mais outra informação dele, a não ser que ele era maioral do castelo sobre Jerusalém.
Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então, novamente, a base da escolha de Neemias é homens fiéis e tementes a Deus. Neemias delega responsabilidade a homens capacitados para reproduzirem esse caráter. Caráter, de novo. A preocupação dele era homens fiéis e de confiança, que pudessem reproduzir os valores pelos quais ele cria e lutava. Isso me lembra muito 2 Timóteo 2:2, que é a base do discipulado. Você lembra o que diz 2 Timóteo 2:2? O que ouvistes de mim, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos que possam instruir a outros. Essa é a base do discipulado, é o delegar responsabilidades para pessoas capacitadas que possam reproduzir. Discipulado. Uma outra frase que eu li aqui do comentarista Barber, ele diz: o melhor líder é aquele que tem bom senso em escolher as pessoas certas para executar o que ele quer que se faça, e autocontrole suficiente para não se intrometer com eles quando estiverem trabalhando. Essa é a parte mais difícil. Escolher pessoas capacitadas para fazer aquilo que ele acredita ser verdadeiro, ser correto. E autocontrole para não se intrometer quando as pessoas estiverem trabalhando. Como é duro isso. Você olha assim e pensa, está fazendo tudo errado, meu amigo, eu não acredito não. Aí a tendência é ir lá e meter a colher, né? E às vezes a gente está estragando a liderança que a gente está tentando formar. Que o Senhor nos ajude a ter a sabedoria de escolher e ter o autocontrole para não se intrometer quando as pessoas estiverem trabalhando. No versículo 4, aliás, antes disso, no 3, ele diz assim: havia na cidade muito espaço vazio, poucas casas eram reconstruídas, eram edificadas. Aliás, no versículo 4 mesmo, poucas casas eram edificadas. E agora, como é que a gente vai povoar essa cidade? Como é que vamos garantir a segurança dessa cidade? E ele estabeleceu alguns parâmetros e orientou seus líderes. Primeira coisa, mantenha os portões fechados durante toda a noite. Depois de amanhecer, depois de clarear o dia, você abre. Antes de escurecer, você fecha. A gente não tem muito como se defender, então precisamos de todo cuidado. E agora precisamos repovoar a cidade. Quando as pessoas perceberem que aqui é um lugar seguro, elas virão. E ele estabelece alguns critérios para o repovoamento da cidade, que só vão se concretizar lá no capítulo 11. Então não vou ler com vocês agora, a gente vai chegar lá mais para frente. No capítulo 11 é estabelecida uma regra para que Jerusalém fosse reabitada. Eles colocam lá alguns princípios. Finalmente aqui, a gente vai ter agora a reta final do texto. A necessidade de um censo. No versículo 5, Neemias, segundo o texto, guiado por Deus, porque ele diz: o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse isso, fizesse a genealogia. Se você lembrar um pouquinho, as histórias bíblicas em relação à genealogia, nem sempre elas foram muito bem sucedidas, né?
Davi mesmo resolveu fazer uma genealogia uma vez para mostrar o poderio do seu exército e do seu povo, mas isso era movido por orgulho. E Deus puniu Davi e puniu o povo por causa disso. Então, fazer genealogias, levantamentos, quantos membros nós temos agora, quanto nós arrecadamos, isso pode ser bom, mas dependendo da motivação, pode ser ruim, para mostrar só orgulho e presunção. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora aqui ele tinha um objetivo, o censo. O texto diz literalmente, guiado por Deus, ele foi e levantou o censo. Aqueles que vieram realmente do exílio. E esse censo tinha dois propósitos principais. Primeiro, dar ao povo que estava lá em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas a certeza de que eles eram herança de Deus, de que eles eram realmente judeus, de que eles eram o povo escolhido. Em segundo lugar, definir que eles eram aqueles vocacionados para a adoração ao Deus de Israel. É interessante que durante esse censo aí, eu não vou ler o texto todo, lógico, mas durante esse censo eles encontraram alguns que não pertenciam ao povo. E eu quero só olhar com vocês esse parênteses aí, lá no versículo 61. Diz assim: os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, não sei se é aquele mesmo Tobias, talvez seja. Os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, o qual se casou com uma das filhas de Basilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Eles procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Veja que alguns não foram encontrados nas genealogias, nos livros. Portanto, não pertenciam ao povo e seriam excluídos daquele grupo considerados de judeus e não mais poderiam servir a Deus. Algumas lições eu quero tirar daqui, dessa parte final, e eu estou encerrando aqui. Primeiro, formar e delegar responsabilidades para novas lideranças é o que caracteriza a passagem de uma etapa para outra. Formar e delegar responsabilidades para novas lideranças. E mais especificamente, dando-lhes orientação e liberdade para a tomada de decisões. Segundo, as decisões devem ser tomadas a partir do relacionamento com Deus e não das circunstâncias. As decisões devem ser tomadas a partir do relacionamento com Deus e não das circunstâncias. Você não vai encontrar em ninguém, em nenhum outro personagem bíblico, mais do que Neemias, a ideia de e Neemias consultou a Deus, e Neemias falou com Deus, e Neemias disse a Deus. Em ninguém você vai encontrar tantas vezes quanto Neemias. É impressionante. Esse homem vivia a presença de Deus. Em terceiro lugar, nossos líderes precisam ter nobre nascimento. Precisam ser pessoas de sangue azul.
O que isso significa? Que eles precisam nascer de novo. Nascer do Espírito. Eles não precisam ser nobres na sua formação. Eles não precisam ser nobres nas suas habilidades. Mas eles precisam ter um nobre nascimento. Eles precisam nascer da água e do Espírito para serem filhos de Deus, que lideram filhos de Deus. Eles precisam ter a certeza do seu relacionamento com o Criador, com o Salvador, para que aí sim possam reproduzir o caráter do seu Pai, do seu Deus, nas outras pessoas. Em quarto e último lugar, eu não li o texto aqui, no finalzinho do capítulo 7, do versículo 70 em diante, ele está falando das contribuições que foram levantadas para sustentar o restante da obra. E com isso eu queria dizer que nós precisamos apoiar adequadamente os nossos missionários e obreiros, a fim de que eles possam se dedicar à obra de Deus. Então não adianta dizer, queremos mandar missionários, queremos ter mais pastores, se nós não temos como ajudá-los, sustentá-los. E esse é um desafio para a igreja de Jesus hoje. Pedi até para o Giovanni anunciar aqui um aviso. Aquelas pessoas que vieram à frente no final da conferência missionária, dizendo, eu quero servir a Deus mais, eu queria reunir com vocês hoje à noite aqui. Depois do culto, rapidamente, pelo menos para conversar alguma coisa. Nós conversamos com o Conselho Missionário e queremos acompanhar cada um de vocês para saber como nós podemos ajudar, como nós podemos participar nessa caminhada sua. Porque nós sentimos a responsabilidade pela decisão e pela vida de vocês. Então, estejam aqui, né? Quando terminar o culto, nós queremos conversar. Textos como esse me fazem ver que nós temos grande responsabilidade para com a vida de cada um desses. Que ao passar por etapas, o Senhor nos ajude a perceber quais são os sinais importantes que a gente precisa superar e como a gente faz para que outros assumam lugares, assumam responsabilidades e continuem a obra que nós iniciamos em algum momento da nossa vida. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos deixa ensinamentos práticos, nos deixa ensinamentos importantes. Ajuda-nos, Senhor, a nos orientarmos por eles, para tomarmos as decisões certas. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar daqueles valores que eram chaves na vida do seu servo Neemias e que tanto é importante nos nossos dias também. Caráter, confiança, coragem. Que nossas vidas sejam guiadas, orientadas pelo Senhor, pela Tua palavra, Deus. Ajuda-nos e ensina-nos a selecionar, a saber com quem nós podemos contar para o Teu serviço, para treinar pessoas que possam reproduzir verdadeiramente o caráter do Senhor. Se há pessoas aqui que ainda hoje não têm a certeza de serem filhos Teus, de terem nascido de novo, ó Deus, mexe com essas vidas, ajuda-os a buscarem o Senhor com tal intensidade, que o Senhor se revele a eles. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor, e convence-os do pecado, da justiça e do juízo, e de que o Senhor é o único que pode perdoar, restaurar e dar essa nova vida. Nós oramos então, te entregando cada vida nas Tuas mãos, pedindo para que essas palavras do Senhor continuem a falar alto
e direcionar as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.